A minha vida ela foi atravessada de muitas questões, né? Muitas questões. Mas teve um fato na minha vida que foi determinante para esse meu lado mais, como é que eu posso dizer, esse meu lado mais preocupado com a vida no sentido de preocupar com o meu futuro enquanto ser que pensa. Eu acho que foi no momento quando eu divorciei e voltei para cá, e aí eu reencontrei com os meus, e nesse momento começou o momento de recomeçar. E aí, todo recomeço é ruim, é doloroso. E aí a gente conversando com meu irmão, ele disse que eu tinha que fazer curso superior porque eu já estava na idade, passando na idade. Eu tinha divorciado em torno de 26 anos. E aí foi quando começou essa minha busca de conhecer e de aprender e de desenvolver e de evoluir um pouco. Um podcast de argumento e narrativa. Histórias.doc. Histórias negras importam. Eu casei em 2000. Não. Eu casei antes de 2000, César, um ano antes de 2000. E quando eu voltei para cá foi no ano de 2000 para reencontrar, infelizmente, a situação que meu pai tinha falecido. E aí eu voltei para cá, já queria ficar, mas não fiquei, né, por uma questão de uma conversa que eu tive com a minha mãe. E aí eu voltei definitivo, já faz uns 10 anos, para Meruoca, né, que foi quando eu lhe falei desse recomeço. Como é, Renata, nessa época, morando fora, que você se enxergava enquanto mulher negra, enquanto perspectiva de vida? Eu tive, César, minha adolescência muito formada nos movimentos culturais, nos movimentos sociais. E um dos movimentos que prevalecia na minha época de 90, era a PJMP. E aí, na PJMP, que era um grupo religioso muito forte nessa época, acho que em todo o Brasil, principalmente aqui no Ceará, no Nordeste, a gente tinha muita formação política. E eu minimamente conseguia entender algumas coisas quando eu saí, né, nessa época, com relação à conjuntura política e essa preocupação com o coletivo. Então, na PJMP a gente aprendia muitas coisas relacionadas à religiosidade, mas a gente tinha a nossa formação política também. E aí isso muito me preocupava, porque eu sabia que, de alguma maneira, eu, enquanto mulher, que na época eu não me reconhecia enquanto mulher negra, eu quero dizer isso, eu, enquanto mulher, eu sabia que eu tinha que dar essa minha contribuição. Mas quando eu saí da Meruoca, que era nesse momento para mim do auge, né, que eu saí, eu me senti um peixe fora d'água, porque eu não conseguia mais me reencontrar nesse estado que eu fui, que foi o Acre. E aí começou as questões muito internas e muito pessoais minhas, que foi muito difícil me reencontrar. Me reencontrar foi muito difícil. Eu fico imaginando hoje uma mulher com 19 anos sair de casa, casada com esse título, né, da sociedade, que é muito pesado, e ir embora sozinha, César. Sozinha, que eu digo, sem os meus. Foi muito difícil. Nós somos muito apegados, apesar de todos os problemas. E aí foi muito difícil lidar com essa situação. Muito, muito difícil no sentido de você acordar e não ver os seus todos os dias, né? Então eu passei lá 3 anos. E aí, César, nessa minha luta de querer voltar, que eu tive essa ideia, quando o pai faleceu, que eu vim pra cá, eu quis ficar por essas questões. Já fazia só 10 meses que eu estava lá, né? Eu estava achando que aquilo tudo não estava valendo a pena, tu entende?
toda aquela situação, e eu acho que não estava valendo muito a pena. E aí eu quis ficar, minha mãe mandou falar com o padre nessa época, e aí eu decidi voltar. Ela decidiu comigo voltar, se é que pode dizer assim, e eu voltei por essa questão da sociedade, de dizer que a mulher tem que ficar casada, que a mulher tem que aguentar tudo. E na verdade eu já tinha elementos, posso dizer assim, que poderiam me dar total condição de convencer minha mãe, mas naquele momento eu não usei. Por essa questão, talvez, de ser mulher, de ser essa mulher que o neto queria que eu fosse, de pensar, de não concordar. Talvez eu não usei muito isso. E aí eu voltei e fiquei mais, né? Fiquei mais 2 anos, que se implicou 11 anos no total. Eu lembro, César, que às vezes a gente conversava com algumas mulheres que também eram de fora, que eram casadas com militares e que também estavam lá. E essas mulheres, muitas vinham do Sudeste, do Sul e eu do Nordeste, né? E lá nas rodas de conversa eu sentia que por ser nordestina, a gente sofre muito preconceito, até nesses momentos entre mulheres, que isso é ruim, né? E aí eu sentia que nem assim, primeiro que eu não tinha muito o que falar, porque as minhas vivências eram total diferentes das dela, e o assunto eu não tinha muito interesse, quero falar de coisas muito supérfluas, eu não tinha muito interesse, eu percebia isso, e aí eu ficava muito na minha, dizia, tem vergonha de falar, não sei o quê, e aí não era, né? Na verdade eu não me sentia bem o suficiente para falar da minha trajetória, porque o que me atravessava eu acho que nem me interessava a ela, eu acho. Mas foi um momento que eu acho que me fez ser o que eu sei hoje, né? Porque de uma certa forma você acaba que entra assim num mundo muito vai, né? E aí eu fui e não tinha muito medo. Depois que eu fui, que eu voltei, eu fiquei uma pessoa com relação a desafios, assim, eu não fiquei com muito medo. Eu acho que isso me deixou... Quando a gente tem um sofrimento na vida, que a gente tem muito sofrimento, a gente parece que a gente fica assim, não, isso aqui eu já passei por isso aqui que foi pior, eu não vou ficar abalada com coisa. É anestesiada, né? Não diria anestesiado, que é muito difícil ser anestesiado, e eu nem quero ser essa pessoa. Porque acaba que a gente naturaliza as coisas, eu acho que não é importante, não é interessante. Mas eu diria que eu fiquei mais forte, a gente fica mais forte nesse sentido. Me fala sobre esse processo de liderança política no município conservador, né? Na verdade, o Partido Comunista no Brasil ele é rechaçado desde que... Sim, 101 anos. Exatamente. 101 anos. E como é que foi para ti encabeçar esse processo num determinado momento? Pois é, eu tô falando isso agora que a gente decidiu no quarto. Acho que ninguém, fora a Juliana, acho que a gente não tinha comentado isso com ninguém. Como eu me percebo nesse cenário político daqui local, né? Inclusive por ser mulher, por ser negra e ser claramente no movimento social, né? Sim. Que traz uma carga de não sei se desdém a palavra, mas creio que a sociedade conservadora enxerga isso de uma forma meio distorcida. César, para começar a responder essa sua pergunta, eu sou marcada de muitos marcadores sociais. Além de ser mulher, eu estava até comentando isso recentemente, que aconteceu um episódio, depois eu te conto. Além de ser mulher, eu sou uma mulher negra, divorciada, hoje órfã de pai e mãe. Então, assim, eu não tenho uma figura masculina que isso, de uma certa forma,
na sociedade ainda hoje, implica para as mulheres uma certa proteção, digamos assim. E hoje eu não tenho essa figura masculina. Então, ser mulher, fazer política, principalmente no interior, aqui no nosso Ceará, para mim é muito difícil. E eu disse isso até no FI, que a gente fez, um fórum que a gente fez do PCdoB, e eu disse isso, que é muito difícil, porque às vezes o pessoal diz assim, a Renata, ela é muito difícil. Mas vocês entendem, essa palavra difícil que algumas pessoas que são do convívio político local dizem, mas é por que eu sou essa pessoa difícil? Porque eu sou mulher, sabe? Se eu não me colocar em determinadas situações, da minha opinião, e dizer assim, é assim, falar para eles e ser entendida, que às vezes o pessoal diz assim, às vezes a pessoa fala, quer ser autoritária, não é? É porque às vezes a gente tem que falar alto, não é no sentido de ser ignorante, não é no sentido de querer ser autoritária, não. É porque às vezes as situações nos pedem para ser assim, e isso é uma forma de defesa nossa enquanto mulher negra. E às vezes a gente é interpretada, para mim, de forma errada. Mas não tenho nenhum problema contra isso. E às vezes ser essa figura de você falar e ser respeitada, porque se você não fala e se você não é respeitada em algumas situações que eu acho que eu já vivenciei, o rolo compressor passa por cima, que é no sentido figurativo que eu falo, da política que é praticamente masculinizada, né? Muitos homens, e você acaba passa. Então, assim, fazer política, ser mulher negra na política, com todos esses marcadores que eu lhe falei, e sem falar da classe popular, porque eu me considero filho da classe trabalhadora. Eu não sou filha de nenhum, pelo menos assim, de uma herança, eu não tenho esse, assim, a única figura política que a gente teve na família, meu pai foi candidato e o neto também foi candidato na época dele, mas muito com essa força motora de querer mudar aqui o cenário da nossa cidade, de ter figuras nossas, de ter figuras candidatas a prefeito, a vice-prefeito, a vereador, filhos daqui. O neto, ele fez isso, né? No momento que pediu dele, ele fez e não teve medo. Que eu acho que essa coragem eu ainda não tive. O neto teve. E isso para nós foi muito importante. Gênero, de raça,
É todos os dias, é cotidiano, César. É cotidiano. Por falar nisso, então me fala um pouco sobre a sua participação no movimento da resistência negra, não sei se o termo que se usa hoje é esse. Pode ser, também. Como é que teve, né? Como é que você se engajou nessa causa? Como foi que eu conheci, né, César? Porque, na verdade, eu não conhecia o movimento negro, né? O Neto era um homem branco, mas ele tinha consciência racial e isso me afetava um pouco, porque eu pegava um pouco dele. A Juliana também, porque a Juliana, muito jovem, foi para a universidade no Rio de Janeiro e ela tinha um grupo lá que ela estudava essas questões e eles me davam um pouco dessa consciência que eu ainda estava construindo. Na PJMP a gente não falava muito dessas questões, né? Mas enfim, o movimento negro, né, que existe o movimento negro unificado, diga-se de passagem, que foi um momento muito importante que aconteceu no Brasil, eu fui ter essa consciência, sabe, num convite, que eu fui para Sobral, eu fui na verdade, escolhida para ir para Sobral, ir para um núcleo muito, muito novo, uma política pública muito, muito novo que estava sendo implantada em Sobral, que era o núcleo da igualdade racial na Coordenadoria dos Direitos Humanos e no governo Ivo, né? E isso foi revolucionário, sabe, para mim, no sentido plural, amplo. Para mim foi assim, revolucionário, porque me permitiu, César, nesse núcleo, enquanto mulher negra e assistente social, que fui com esse perfil técnico, me permitiu mapear, olha só a importância, mapear o movimento negro, porque tem vários, né? Tem a O Negro, tem o Levante em Sobral, né? Tem várias frentes de movimento negro organizado no Brasil, em Sobral temos também, e as questões também das comunidades tradicionais de matriz africana também, que eu fiquei de mapear essas comunidades. E as comunidades quilombolas, que nós temos uma aqui em Sobral, que é no Patriarca. Então, isso me permitiu, César, conhecer como isso é no chão, né? Voltando para o chão, porque quando a gente ia fazer esse mapeamento, quando eu ia fazer esse mapeamento, principalmente ali no território 1 do Ceará Pacífico, que tem uma discussão muito rica no estado sobre isso, eu fiquei de todo o território de Sobral, mas tinha um território que lá existia um grupo de rezadeiras, isso voltado para as questões religiosas, certo? As comunidades de matriz africana. Existia um grupo lá no CRAS do Vila União, no CRAS Regina Justa, que era um grupo que tinha se criado, mas no momento não estava atuando lá. E eu queria resgatar esse grupo. E aí eu fui visitar todas as rezadeiras daquele território, inclusive algumas delas não estão mais vivas, que muitas delas, como você sabe, são muito idosas, mas eu fiz esse mapeamento. E junto a isso também eu fazia das comunidades tradicionais. Eu ia pro território, César, às vezes à noite, porque como você sabe, eu nunca deixei de morar aqui enquanto trabalhava lá por conta da minha mãe, que eu era a principal cuidadora da minha mãe. E aí eu ia para Sobral cedo e quando tinha esses mapeamentos eu fazia pós-trabalho, até o horário 15 para as 10, que era o horário que eu pegava o nosso ônibus da universidade e voltava para casa. E aí isso me permitiu, sabe, conhecer uma coisa riquíssima, que foi esse pessoal, né? Isso foi esse povo. E aí você começa a ser atravessada por várias questões que já não é mais como antes, né? E aí tá nesse núcleo me permitiu, a gente realizou lá em Sobral a Semana da Umbanda, imagina. Eu nunca tinha tido nenhuma vivência, César, nenhuma, com as comunidades tradicionais de terreiro.
E eu tive essa oportunidade lá e foi para mim um momento riquíssimo. Eu acho, inclusive, muita responsabilidade para se falar deles, porque eu acho que é um povo que é muito estigmatizado, sofre muito racismo religioso, e está ali, né, firme e forte, com as suas tradições, com a sua crença, com a sua fé. Isso para mim foi muito importante, porque a gente criou a Semana da Umbanda, que até hoje eu acho que não sei qual é a edição que está. Continuou, mas eu acredito que eu acompanhei até, não sei se foi a quarta, a quinta, a sexta. A gente ficava na coordenação, juntamente com algumas figuras, né, que foi o Beto, né, o pai Beto. E tinha outras pessoas também, mãe Marta, muito importante também. E tinha outros também que eu não posso nem citar muito porque eu vou ser injusta, né? Porque são muitos. Né? E aí isso me permitiu ter esse olhar enquanto mulher negra inserida numa sociedade com muitos movimentos negros que eu não tinha vivenciado na minha época que eu digo essa atrás. Isso para mim foi importante porque eu comecei a perceber essa mulher negra e qual a importância de se auto-reconhecer mulher negra em todo esse cenário. E aí começou a minha luta também de me auto-reconhecer enquanto mulher negra. Como que o seu cabelo, as formas que você usa no cabelo, como que conta a tua história de transformação, de consciência? Interessante enquanto mulher, né? Enquanto mulher negra. Sério, é assim. Eu acho que nós mulheres e todo ser, ele tem a cabeça livre para fazer o que quiser. Entendeu? Eu acho isso super justo e digno. Porém, chegou um momento na minha vida, nessa questão racial, e que eu lhe dizia que eu bebia do Neto, bebia da Juliana, que a Juliana estava no PET, lá no Rio de Janeiro, que era um grupo que estudava essas questões raciais. E a Juliana é mulher branca, imagine, mais nordestina, né, que é um marcador social muito forte. E ela começava no telefone me contar, Renata, tu ia ficar tão mais bonita. E aí começava essa coisa. E aí, César, ela disse assim, tu só vai conseguir no dia que tu deixar o teu cabelo voltar a ser o que era e se achar bonita daquele jeito. Tá, mas como é que era o teu cabelo nessa época, então? Nessa época que você tá falando, antes da transformação? Era liso. Bem liso. Bem liso, quimicamente, né? Nada que nenhum adolescente tenha feito e não acho errado quem faz. E aí, eu disse assim, rapaz, eu vou tentar. Aí, várias tentativas eu não conseguia, aí voltava a alisar de novo. Aí, teve um dia, César, que eu disse assim, não, agora eu vou conseguir real. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. Você tentava e não se achava bonita? Não se achava bonita, que eu tinha prancha, eu tinha escova em casa, eu tinha todo já esse arsenal que eu achava legal e eu fazia isso, fazia em casa. Aprendi até a botar no bob, eu botava no bob, ficava uma coisa assim mais ondulada, mais, né? Então, eu decidi que eu ia tentar de novo. E aí eu tentei de novo, e aí eu comecei... Aí eu estava na academia, já estava na graduação. Me lembro que eu formei, vocês dois estavam lá, a Rai e o César me acompanham há muito tempo. Eu lembro que nesse dia meu cabelo não foi alisado. Se a Rai lembrar, eu não alisei meu cabelo. Foi já do jeito que ele estava voltando. Eu não alisei mais. Cortei ele curtinho e aí eu não voltei mais. Aí, César, eu lembro que foi uma fala muito importante da minha irmã, que é uma mulher branca, né? Mas ela tem essa consciência. Essa uma mulher fica muito mais potente quando ela se assume como ela é, né? Com todas as suas particularidades e singularidades, que a gente não é igual e nunca vamos ser iguais. Mas ela dizia para mim que ia ser muito potente para a minha vida. A gente ter esses marcadores, ter essas questões no nosso corpo, minimamente você tem que ser bom, um pouco bom, né? Você também você não pode ser uma pessoa
né? Chegar lá e não saber do seu papel, de ser... Você tem que estudar no sentido, não é de você ser melhor, porque você vai ser, eu não diria estigmatizado, mas você vai ser sempre mais cobrada no sentido, enquanto mulher negra eu me percebo nesse cenário. Se eu não me fiz entender antes, eu estou querendo me fazer agora. Você, Célia, enquanto mulher negra, você é mais cobrada, não tenho dúvidas, 5 vezes mais do que um homem branco, do que uma mulher branca, naquilo que você for fazer em tudo na sua vida. Que não é culpa dos negros, esse pensamento que muitas das vezes eles verbalizam, mas não é culpa deles, infelizmente. É o sistema. O sistema, ele quer, de alguma maneira, quanto mais negros estiverem pensando que essa história de cotas é blefe, essa história de cotas é um engano, essa história de cotas é um mimimi, essa história de cotas é para medir a inteligência de quem é quem. Isso, para mim, isso é coisa, Railane, é uma estratégia do capitalismo, é uma estratégia do povo mesmo, do povo branco que não nos querem nos ver nesses espaços. Então, só para lhe dar um exemplo, eu escutei um exemplo de um professor muito recente, que ele viajou para fora do país e ele chegou numa sala de aula, que ele trabalha com questão no sistema educacional, e ele disse que um aluno negro, César, disse assim, eu queria ser iguais a eles. Eram dois professores brancos que estavam fazendo o trabalho lá na África, e o aluno negro da África disse para a professora que queria ser igual a eles. Branco. Aí a professora disse, você tem que estudar muito para ser igual a eles. Então, quando você coloca essa criança no estado de culpa, ele está querendo ser igual aos brancos? Talvez, mas isso não é culpa dele, não é culpa dele, Rai, porque o que ele entende de ser negro, Rai, é ladrão, é trabalho braçal, como você disse aí, é faxineira, é o tráfico, você está na população carcerária, morrendo lá, preso lá. Railane, sinceramente, se a gente fosse ver, né, dentro desse cenário que o IBGE nos coloca agora, César, que pardos e negros, os que auto se declaram, é considerada a população negra do nosso país, né? Então, assim, pardos e negros. Então, assim, se você colocar as questões dos negros que estão, se nós somos a maioria, e aonde é que estamos, né? Porque a gente hoje, a gente sai, às vezes à noite, nesses espaços sociais, nesses espaços a gente não vê, César, muitos homens e muitas mulheres negras não estão nesses espaços porque não têm acesso. Ressaltando que a Renata participou do Depois das 10, assistam lá no canal do YouTube. Ela estava atrás do diploma. Sim, e meu primeiro papel. Ei, onde é a Prograde? Eu preciso receber meu diploma. Para que lado é a Prograde? Eu preciso receber meu diploma. Eu preciso receber meu diploma. E a nossa amiga Emily Bernardo vai entregar uma lembrancinha. Que tu nem conhece desde pequena, né? Não conheço nem o pai nem a mãe, brincadeira. Que chique, amei. Tem argumentos? Ai, tem Mary Walker. Que chique. Cezinha, muito obrigada, viu? Ai, Renata, Posso foi. me dar um abraço? Claro.
prazer inenarrável. Obrigada, seu filho. Que bom. Que bom. Não acabou ainda não. Ah, não? Assim a gente vai gravar cenas extra agora. Ah, entendi. Tirei a foto. E Sim, já. Ah, é porque ele quer tirar uma de vocês. Pode ser assim? Pode. Agora deixa eu só fakear um negócio aqui. Ô, César!